nascendo o UERNcast, o mais novo projeto da Agência de Comunicação da UERN, a AGEA com o UERNcast. Vai ser um programa de bate-papos que a gente vai receber sempre um convidado especial da nossa universidade para falar dos mais variados assuntos da UERN, de ensino, pesquisa, extensão. Sempre eu e a Aline Linhares, às vezes também teremos as outras participações de nossos colegas aqui também no UERNcast. Boa noite, não. Sem horário. Sem horário. A Aline vai estar sempre aqui comigo. Oi, Aline. Vamos estreando aqui a dupla do Canal Aberto, agora também aqui em vídeo. É isso mesmo. Olá, Bruno Barreto. Olá, você que está aqui nos acompanhando, seja em que plataforma for. Muito obrigada pela sua audiência junto conosco. Aproveita aí, já compartilhe, né, com seus amigos e amigas, colegas de trabalho, porque a gente vai trazer muitos assuntos interessantíssimos e outros bem emocionais também. A gente vai estar aí com esses assuntos que vão mexer de alguma forma com você. E a nossa primeira convidada é uma convidada muito especial, que é a nossa reitora, Cecília Maia, que vem estrear o nosso programa. A gente vai bater um papo com ela sobre os assuntos da UERN e também contar um pouco da relação dela, da história dela com a nossa universidade. Seja bem-vinda, reitora Cecília Maia. Olá. Primeira pergunta que eu te faço, está completando agora, esta semana, 2 anos à frente da UERN. Qual o balanço que a senhora faz desse momento que a senhora está vivendo à frente da nossa universidade? Olá, Aline, olá, Bruno, olá a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. É um prazer enorme estar aqui. Neste momento, o primeiro UERNcast está aí junto com vocês. Para a gente é uma satisfação muito grande e trazendo aí já um balanço dos 2 anos da nossa gestão. Eu, primeiramente, Bruno e Aline, eu tenho muito orgulho de dizer que sou Cecília Maia da UERN e estar reitora junto com o professor Chico Dantas à frente da nossa universidade nos motiva e nos orgulha cada vez mais, porque a gente sabe que essa universidade é o maior patrimônio vivo do povo potiguar. E cada dia, eu e o professor Chico, nós temos mais certeza, com cada ação de ensino, com cada ação de pesquisa, com cada ação de extensão, com cada toque que a gente chega aí junto da nossa sociedade. Para a gente é essa alegria mesmo, é esse entusiasmo, poder estar aqui, Bruno e Aline, nesta mesa, com 2 egressos da nossa universidade, Aline e Bruno, referência na área de comunicação. Então, para a gente é uma alegria, a gente já começa com esses exemplos, dizendo da nossa motivação diária durante esses 2 anos, e o que a gente quer fazer pela nossa universidade é cada vez mais se comprometer e trabalhar em prol do povo potiguar. Durante esses 2 anos, foram inúmeras ações, mas a gente pode aí contabilizar algumas pautas históricas. Parece ser repetitivo, mas não é, porque são pautas que a gente lutou, que a gente defendeu por muito tempo. O fim da lista tríplice, a autonomia financeira, o plano de cargos, carreiras e remuneração. E aí eu posso destacar, para além desses que a gente já conversou muito, mas da nossa inserção cada vez maior na sociedade. Eu consigo perceber uma movimentação natural das universidades, especialmente as públicas, em todo o Brasil, dessa inserção, dessa vontade, desse desejo, desse compromisso para o desenvolvimento da sociedade. E a gente consegue perceber isso nas nossas ações hoje da UERN. A gente consegue estar junto da comunidade, levando a nossa expertise, levando ações desde de uma simples ação a uma ação mais complexa. Então, eu quero aqui, já nesse momento, agradecer, né, nesse balanço, agradecer a toda a nossa comunidade universitária, porque nós estamos à frente da instituição e sabemos do quão valioso são as pessoas que estão aí levantando a bandeira da nossa universidade nas inúmeras ações, né? E eu chamo a atenção para os nossos números, né? Se a gente quiser começar a falar em números, mas eu peço sempre que não olhe só para os números e veja o que aqueles números impactam na vida daquelas pessoas. Então, eu posso dizer aqui que nesses 55 anos de história que nós vamos completar dia 28 de setembro, nós temos mais de 60 cursos de graduação, nós temos 22 cursos de mestrado, 4 de doutorado, e isso é muito importante porque nós estamos fazendo isso, sobretudo, no interior do estado.
E a gente entende isso quando, de alguma forma, nós somos tocados por essa universidade. E aqui nesta mesa, como eu já falei, tem 3 pessoas que foram tocadas de forma muito forte pela UERN. E eu ainda digo mais, que somos o que somos graças ao poder de transformação que a educação, sobretudo, tem na vida das pessoas. Por isso que a gente diz que a educação é a maior ferramenta, é o maior instrumento de emancipação de um povo, de libertação de um povo. Não é repetitivo a gente estar dizendo isso, porque para a gente pode até parecer, porque Cecília, Bruno, Aline já tiveram oportunidades, mas tem muitas pessoas que ainda não estão nesse espaço e que precisam de oportunidades. E eu digo muito que é isso que cada dia mais motiva a Cecília a acordar cedo, a ir trabalhar, porque sabe que de alguma forma a gente vai poder modificar vidas, modificar cenários e com algo que ninguém vai tirar daquela pessoa. É com algo que vai ficar naquela pessoa e você vai, com certeza, impactar a vida de outras pessoas e impactar cenários também. Então, durante esses 2 anos, a gente procurou fazer, para além dessas pautas concretas que nós já citamos no início da entrevista, mas também outras coisas, né? Ver de que forma os nossos cursos, eles com autonomia, puderam ser tocados. Obviamente que sempre lembrando que a gente tem muitas necessidades, muitos desafios. Em todos os momentos eu faço questão de repetir isso, porque parece que já tem autonomia, já tem tudo. E não é assim. Quando nós aprovamos a autonomia, nós chegamos e falamos que tínhamos que ter amadurecimento, tínhamos que ter um planejamento, mas agora era algo muito real. Por quê? Para além de você ter um orçamento aprovado, você tinha condições de planejar a execução do orçamento, que tem toda uma diferença. Então, a gente está chegando em todos os nossos campi, de alguma forma a gente está chegando, a gente está conseguindo melhorar a questão da internet, que é algo que hoje, mais do que nunca, é imprescindível para o desenvolvimento das nossas atividades. Eu sei que ainda é recorrente algumas situações que chegam sobre a internet, mas agora, recente, nós adquirimos equipamentos, um equipamento para cada campus que vai fazer a diferença. Então, a gente vai chegar ao final do ano, né, neste ano de 2023, com essa situação resolvida, para além da implantação do sistema acadêmico SIGA-A, que é um outro passo importante, né, para além de outras ações voltadas para a valorização do nosso servidor, qualidade de vida, para além de buscarmos cada vez mais uma assistência estudantil mais próximo do nosso alunado, sabendo das dificuldades que o nosso estudante hoje tem, especialmente nesse pós-pandemia, a gente está reaprendendo muitas coisas, mas a gente também viu um cenário que ainda até então não estava sendo revelado de forma tão precisa da vulnerabilidade socioeconômica, e hoje a gente percebe que a gente precisa chegar mais junto. Tivemos aí outras coisas, mas a gente vai falando aqui aos pouquinhos. Inclusive, esse ponto é muito importante, que a gente vai trazer um destaque, professora, que é em relação a todo esse cuidado, né, que começa dentro literalmente da gestão e vai para a praia, e da praia chega aos alunos, que é algo que eu, pelo menos assim, do que eu tenho conhecimento, ter esse cuidado com os alunos, desde a mente, né, até o subsídio do almoço, do café da manhã, do jantar. Como é que isso é formatado, né, dentro da gestão? Porque é uma coisa assim que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Ter essa alimentação, ter esse cuidado mental. Isso, Aline, isso é muito importante, né? Isso é uma discussão não somente na nossa universidade, mas é uma discussão. Hoje eu faço parte da Associação Brasileira das Reitoras e dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Esse é um tema recorrente. O tema recorrente da vulnerabilidade socioeconômica, da assistência estudantil alinhado a isso e da segurança alimentar. 3 coisas que você falou aí de forma muito forte. E a gente sempre fala que nos últimos anos, né, nosso orgulho de ter expandido as vagas para o ensino superior.
Esse é um ponto. Esse ponto já foi superado. A gente hoje tem um número significativamente maior do que 2 décadas para trás, 1 década para trás, mas agora tem 2 pontos que nossas universidades precisam se debruçar, que é a permanência do nosso estudante, porque não é só você entrar, é você conseguir permanecer no seu curso, ter uma formação de qualidade e depois ser colocado no mercado de trabalho com essa formação de qualidade que foi dada pela universidade. Então, perceba, o que é que eu quero dizer? Que até então a gente estava, enquanto Brasil, preocupado na expansão de vagas, na admissão. Agora, não basta somente eu ter política de admissão. Eu tenho que ter uma política bem definida e aí todas as entidades estudantis têm feito um diálogo, têm feito uma defesa, tanto em nível de graduação, quanto em nível de secundarista, quanto em nível de pós-graduação, nessa busca de políticas definidas para a assistência estudantil, que é o segundo ponto. É você ter o que oferecer para aquele aluno que não tem uma alimentação em casa, aquele aluno que não tem o dinheiro para se transportar para a universidade, onde a gente sabe, nossos campi, e especialmente está mais no interior, a gente tem a dificuldade de transporte, mas tem aqueles também que saem de uma cidade para outra, porque todos os nossos campi recebem e acolhem essas pessoas que estão ali ao redor da sua cidade, de onde seu campus está localizado, então é necessário um auxílio transporte, e para além, você também precisa ali de um auxílio, de uma bolsa, para que ele possa desenvolver suas atividades. Esse é o segundo ponto, é a permanência do nosso estudante. E um terceiro ponto, que a gente precisa também ter uma política muito bem definida, tranquilo, agora eu terminei meu curso, estou terminando meu curso, eu faço o que com esse diploma? Para onde é que eu vou? Então, é um questionamento muito real, né? Muito. E aí você precisa, enquanto universidade, também se comprometer com esses 3 pontos. A admissão, a permanência e a colocação daquele aluno que está finalizando do egresso no mercado de trabalho. Então, essa ponte com o mercado de trabalho também é muito importante. E aí, no âmbito do Estado, nós temos aí uma política que já foi aprovada por lei de assistência estudantil. Nós temos as nossas políticas institucionais que estão sendo defendidas, mas também nesse momento que passamos aí da construção do plano plurianual do governo federal e estadual, nós colocamos também uma meta lá, muito bem definida, de ter uma política definida para assistência estudantil, porque é necessário que tenha esse olhar de cima para baixo e que recursos cheguem nas nossas universidades para isso também, porque toda universidade, ele tem um recurso ali, muito contado já, é para aquelas rubricas que já é o seu dia a dia. Então, qualquer necessidade a mais, como, por exemplo, nós vivenciamos aí essa pandemia, o que foi necessário as universidades fazerem? Realizarem um auxílio à inclusão digital. Mas de onde é que vem esse dinheiro, se o recurso ali das universidades já está escasso? Então, assim, tem que ter um olhar muito diferenciado para esse público de vulnerabilidade socioeconômica, porque não é só entrar, é fazer com que aquele aluno ele tenha condições plenas de fazer sua formação de qualidade e possa ser inserido no mercado de trabalho. Esse é o nossa grande finalização de ciclo, é quando você consegue entregar ao mercado de trabalho isso. Nós temos a alegria de dizer que nesses 55 anos, nós já diplomamos mais de 54 mil profissionais nas diversas áreas de conhecimento. Então, eu digo muito, Bruno, isso é um número, se você quiser olhar só para o número, ele já é um número por si só significativo. Mas quando você diz assim, vamos olhar agora para cada número desse, vamos ver que aquele número ali pode ser o primeiro a ser formado naquela família, pode ser o provedor daquela família, pode ser aquele que chegou com um diploma de pós-graduação no interior. Essa semana mesmo eu estava escutando um depoimento que me tocou de forma muito forte a uma pessoa que tinha deficiência física. E ela me disse, Cecília, a minha alegria de receber um diploma de mestrado da universidade foi muito grande. Se eu já tinha alegria de ter um diploma de graduação, um de mestrado, você não tem nem noção. E na mesma hora eu disse, de fato, eu não tenho noção não. Sabe por quê? Porque quando eu terminei minha graduação na UERN, que eu terminei aqui, como eu sempre digo, tenho orgulho de dizer isso, e já disse nessa entrevista, eu precisei sair daqui para ir fazer meu curso de mestrado em Campina Grande, porque não tinha programa de pós-graduação na porta de casa.
Aí, na mesma hora, quando ela me falou isso, eu pensei. Eu disse, nossa, então, se eu já tive dificuldades para ir cursar um curso de pós-graduação fora da minha cidade, imagine para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência saírem também das suas cidades. E aí, quando você vê, Bruno, que aquele número é muito mais do que número. Aquele número ali são oportunidades que você vai criando na vida das pessoas através de uma diplomação. Então, por isso que eu acho, né, que, como a gente sempre diz, essa universidade é o maior patrimônio vivo do povo potiguar. E aí você diz com uma experiência dessa, né? Porque, de fato, as pessoas foram tocadas. E para aproveitar já, Bruno e Aline, esse ano, né, nos nossos 55 anos, eu digo que nós somos muito felizes na escolha do slogan da nossa campanha. O slogan da nossa campanha é "A UERN também é sua". E aí é exatamente isso que eu estava dizendo anteriormente. De alguma forma, você já foi tocado pela UERN. Eu estava no evento esses dias e aí começaram a ler os currículos. E todo o currículo, sem exceção, tinha alguma coisa pela universidade. Pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo, é isso. A UERN também é sua. É nesse sentido de pertença, né? Então, por isso que a gente está colocando aí essa campanha para que toda a sociedade, para que todo o povo do Brasil que já teve a oportunidade de fazer uma experiência qualquer aqui com a nossa universidade, sinta parte. E mais do que isso, lembrar que você já teve a oportunidade, mas que tem muita gente fora ainda que não teve. Por isso que eu digo que essa missão, ela começa a ser uma missão coletiva e, sendo coletiva, ela ganha uma dimensão muito maior. Então, é isso, né? É essa alegria e essa felicidade de estar conduzindo essa universidade que tem impactado de forma significativa a vida de muitos cidadãos. Reitora, a senhora, o slogan é "A UERN também é sua". Quando a UERN começou a ser sua? Quando começou a sua história com a UERN? A UERN começou a ser minha quando a minha mãe ela começou a cursar o curso de Ciências Sociais aqui na universidade, né? À época, depois ela cursou enfermagem, à época ainda tinha um valor de mensalidade. Até porque a universidade era municipal. Exatamente, e ela fez esse pagamento, né? Terminou o curso de graduação. Então, eu acho que a relação começou muito próxima, nesse sentido, pela minha mãe. Minha mãe também é educadora, né? E aí onde ela começou a mostrar a importância da educação, que eu acho que é fundamental a gente passar isso para os nossos filhos. Eu só acredito, Bruno, na transformação da sociedade pelo viés das crianças. Por isso que eu acho que é muito importante a forma que a gente está cuidando, a forma que a gente está educando as nossas crianças, porque eu posso chegar aqui e dizer, Aline, não é para você pensar assim, ou então não está certo você pensar dessa forma. Eu vou ter muita dificuldade de desconstruir o que a Aline pensa. Mas a criança, ela já vem com alguns ensinamentos para nós, pais e mães. E é diferente a forma que eles colocam para a gente. Então, por isso que a aposta da gente é nessa formação dos nossos profissionais, que tenha essa atenção ainda maior às crianças. E eu tenho certeza que, na visão otimista que eu tenho, né, da vida, eu acho que a gente precisa ter sempre esse olhar. A gente vai conseguir aí ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde a gente apresente oportunidades para muitas pessoas. Obviamente, a gente pode nem estar vivo, né, mas isso é uma constante de melhoria da sociedade. E as universidades, por que eu estou falando isso? As universidades, ela têm um papel imprescindível nisso, porque nós formamos os profissionais que vão estar nos consultórios, que vão estar nas escolas, que vão estar nos bancos, que vão estar em todos os espaços. Então, trazendo para a nossa universidade, que a gente sempre, né, faz questão de dizer que é uma universidade socialmente referenciada, inclusiva e includente, é nesse sentido. Hoje, o mercado de trabalho, ele não só quer saber quem sabe da parte técnica, da parte da ciência propriamente dito. Não quer só saber o que está nos livros, quer saber a segunda parte importante, que é a formação humana,
que é a nossa missão enquanto Universidade do Estado. Eu tenho pensado muito nisso, tenho dito muito que a universidade, por ser do Estado, ela tem ainda mais esse compromisso social de desenvolver nas várias áreas. Então, quando a gente está aqui, né, de forma ainda, vamos dizer assim, ainda de forma pontual, fazendo algumas ações na área de cultura, na área de arte, na área de música, tentando integrar conhecimentos múltiplos, diversos na formação, pensando nesse profissional como um todo, né? Então, você está lá fazendo um curso, como eu fiz um curso de ciência da computação. Mas não é somente aquela área técnica, é a área técnica, mas aquela área de formação humana, porque a sociedade vai cobrar isso quando você tiver 4 anos de graduação. Você vai chegar, você vai precisar se posicionar, você vai precisar se relacionar, você vai precisar exercitar a empatia, você vai precisar ser cidadão, você vai precisar desses elementos que é na formação que você precisa também estar dando ao nosso estudante. Então, a gente tem esse cuidado, né, de ter esse aspecto técnico, científico, com inovação, mas a gente não pode jamais se distanciar da formação humana. E eu digo mais, e eu vou usar o meu exemplo e vocês reflitam também se não aconteceu com vocês. Muitas coisas, contato com arte, com cultura, mesmo de forma simples, há 20 anos atrás, eu tive na universidade. Quando eu não sabia qual era o autor, qual era o poeta, qual era o artista, quem foi que me disse? Foi algum professor, foi alguma professora, foi alguma atividade que eu fiz na universidade. Então, perceba o quão grande é a nossa missão enquanto educadores. Né? Por isso, Aline, que a gente está abrindo cada vez mais as nossas portas. A gente precisa voltar para uma pesquisa mais aplicada. Como hoje não é só a UERN, né? É um processo natural que está acontecendo nas universidades, essa abertura de quê? De investigar os problemas da sociedade, de estudar a solução com a sociedade, e aí volta para a universidade para quê? Para utilizar um laboratório, para utilizar uma bibliografia. Então, como instrumento, mas a gente está vindo e indo novamente. Isso é um processo que eu acho que todos estão percebendo de abertura, e isso nada mais é do que você dizer o seguinte: ei, vocês, cidadãos, vocês investem na gente, então o retorno que a gente pode dar está aqui. E aí você consegue perceber isso. Uma coisa que a gente percebe, eu acredito que Bruno também, porque a gente está aqui há 20 anos. Não, como alunos, contando né? o tempo de aluno. Contando o tempo de aluno, mas também como servidor, mais de uma década. Como servidores, é que essa gestão, ela tem essa abertura, né, de muitas variáveis nesse sentido de trazer a sociedade para dentro da universidade e levar a universidade para fora também dos seus muros. Tem esses momentos mais flexíveis, tem esses momentos, né, de dureza na questão de respostas para a sociedade, e tem essa questão mesmo, né, de doçura, que eu vou utilizar até esse termo, de colocar a educação em vários âmbitos, né, em vários momentos, sejam daqueles mais problemáticos, sejam daqueles mais suaves. A senhora acredita que pelo fato também de ter um olhar feminino na gestão e trazer outros olhares femininos também para compartilhar essa gestão e fazer com que isso aconteça, ou isso é só um complemento? Eu acho que a nossa universidade, como todas, ela é plural, ela é diversa, ela precisa ter uma atenção a todos e todas, né? E eu acho que as universidades, sobretudo as públicas, elas precisam ter uma sensibilidade maior na abertura para aqueles grupos mais invisibilizados. Existem grupos que estão aí invisibilizados da nossa sociedade. E eu acho que, por ser pública, e eu não estou colocando só a situação da UERN, né, eu estou colocando das universidades como um todo, elas precisam ter essa atenção, esse compromisso. Está a reitora da nossa universidade, né, a terceira reitora mulher, para a gente também um compromisso com as mulheres. Em qual sentido? A gente precisa aproveitar esse espaço e deixar alguns pontos
fundamentais aí de forma objetiva, né? Então, por isso do nosso cuidado, quando a gente instituiu logo no início, né, a equidade de gênero na nossa equipe gestora, é importante sim. É importante que tenha pessoas, mulheres, que estejam ali à frente, conduzindo uma pasta que possam colocar a sua sensibilidade e que consigam colocar a sua fortaleza também. Eu digo que a mulher é um pouco disso, é de sensibilidade e de fortaleza, sem romantizar o tema, porque a gente também está sobrecarregadas. Né? Nós estamos sobrecarregadas. Nós estamos aí, e uma coisa que a gente precisa cada vez mais, Aline, falar, né, enquanto mulheres, é esses múltiplos papéis e ainda a cobrança nossa e a cobrança dos nossos pares, né? Seja o esposo, seja a companheira, seja os próprios pares do nosso trabalho. Né? Isso acontece muito, que é uma outra coisa que a gente vai precisar avançar, para além de temas que ainda precisa ser muito amadurecidos e discutidos em relação aos assédios, não somente assédio de violência sexual, assédio sexual, como também assédio moral, como assédio intelectual, que é um tema que a gente precisa colocar na mesa também de forma muito presente. Quantas vezes a gente não precisa falar mais alto para ser ouvida? Bruno, isso é realidade. Muitas vezes a gente está aqui num dia a dia comum e às vezes nem se percebe, né? Mas a Aline diz algo e aí Bruno vem e pega aquela ideia de Aline e diz que foi Bruno. Mas ele não precisou dizer que foi Bruno. É porque ele falou um pouco mais alto e um pouco mais alto no sentido mais objetivo, e a sociedade, né? Aquele entorno que estava ali de Bruno, parece que tem uma sensibilidade maior na escuta do que aquele homem está falando do que aquela mulher está falando. Uhum. Pare para refletir. Isso acontece. Uma verdade, né? Mas acontece. Então, assim, são temas que a gente precisa colocar. Por que a gente precisa colocar na universidade? Porque, mais uma vez, eu chamo a atenção. Nós estamos num espaço de formação. Então, é aqui que a gente precisa formar para ser multiplicado. Tudo que a gente faz enquanto universidade, a gente precisa imaginar esse efeito, tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo. Né? Então, se você faz uma ação e aquela ação é positiva, você vai contagiando. Imagine as entregas que nós fazemos. Imagine a exceção que nós temos. Né? Então, vamos falar aqui de um universo de 15 mil estudantes. Esses 15 mil estudantes, de alguma forma, eles estão sendo formados. Eles estão em seu ambiente formal, conversando na sua sala de aula ou no seu estágio, mas eles também estão ali na família, eles estão com outros grupos de igreja, ele está num grupo de dança, ele está num grupo de teatro. Então, perceba que aquilo que ele está aprendendo dentro de sala de aula vai ser reverberado naquela intensidade que ele aprendeu naquele espaço de formação. Então, por isso que a gente chama a atenção de temas importantes. Por isso, Aline e Bruno, que a gente criou uma diretoria de ações afirmativas e diversidade, porque a gente precisa encarar algumas pautas que até então não foram encaradas de forma muito presente, de forma muito objetiva, né? Acolhendo as pessoas. Por isso que a gente precisa, daqui a pouco, ter também uma universidade da maturidade. Por quê? Sim. E aí, já falando, né, de perspectivas futuras, porque a gente está vendo a inversão da pirâmide da faixa etária. Pode cuidar disso, que quando eu me aposentar, eu quero terminar meu curso de Pois História, que eu comecei lá na UFRN. E aí você pode fazer a sua segunda formação, como você pode também mudar completamente de área e ir lá para uma ação cultural, como você pode ir para uma ação musical, como você pode ir fazer o seu mestrado, um doutorado, mestrado não, mas um doutorado, como você pode fazer um pós-doutorado. Enfim, então a gente precisa também estar atento a isso. Tem uma ação que eu acho ela muito significativa, eu quero aproveitar esse espaço para poder falar um pouquinho, mas só para as pessoas que estão nos acompanhando também perceber o nosso tamanho. Tem uma ação que está acontecendo na Fundação Casa do Caminho, lá no bairro Barrocas, que é a alfabetização de mulheres da maturidade, mulheres da melhor idade.
E aí, quando você chega lá, e eu já fui várias vezes, eu tive a oportunidade de acompanhá-las pela primeira vez na Feira do Livro que aconteceu aqui na UERN. Bruno, você conversa com elas e você vê o quanto aquela ação não foi somente para o letramento, não foi somente para a alfabetização, mas foi a forma que chegou aquela ação e deu uma virada de chave na vida daquelas mulheres. Eu lembro que no início, e é a professora Nairã, que é a nossa pró-reitora de extensão, que está à frente desse letramento, dessa alfabetização, uma dizia assim, não, eu quero fazer esse curso para poder eu assinar o contrato de uma casa de um financiamento que eu vou comprar em um banco. Isso é uma motivação. A outra disse, não, eu quero ensinar o meu neto quando chegar com as atividades em casa. A outra dizia, não, eu quero ter a oportunidade de, quando estiver passando o jornal, eu ler o que está ali no GC. Então, assim, aí você volta, isso foi um primeiro conversa no início, aí você volta, aí você chega, aí você vê mulheres que já falam, se expressam, que já motivam outras mulheres. Então, o que eu quero dizer? É um contagiamento, assim, que vai acontecendo de forma natural, e você está fazendo o quê? Você está emancipando mulheres através de quê? Da informação, através de conhecimento. Por mais que chegue um homem ou uma mulher querendo tirar isso dela, não vai conseguir. E mulheres que a sociedade já consideram inválidas, praticamente por conta da idade, por conta também, muitas vezes, da vulnerabilidade social. E é muito lindo mesmo, esse projeto é maravilhoso. Aí você vai para um outro projeto de mulheres que tem lá um ateliê, onde a gente está fazendo também, né, elas recebendo os macacões daquelas pessoas que trabalhavam em empresas terceirizadas e fazendo aquelas eco bags. Cada uma arranjando um propósito de vida, mas aí o que é mais bonito, ajudando a outras pessoas. Entende? Então, é esse contágio, é essa universidade, é essa UERN que a gente acredita. Quando a gente dizia lá no início, nós queremos fazer essa universidade maior, mais forte, é nesse sentido. O mais forte é trazendo o que a gente tem de melhor. O de melhor continua sendo desde a sua criação, que são as pessoas. As pessoas, durante todo esse processo de 55 anos, é o que nós temos de mais valioso. O que eu mais hoje procuro quando chega alguém para conversar comigo, especialmente aquelas pessoas que já passaram por outras situações ou por outros anos que eu não estava, eu quero saber da história. Eu quero saber como foi. A última agora me disse assim, não, nós passamos, Cecília, 8 meses sem receber salário. Eu disse, foi mesmo, 8 meses. Ora, a gente passou num tempo aí, né? 3, 4 meses, a gente viu o que foi, né? E aí você vê que, é isso que eu quero chamar a atenção, que nessa construção de 55 anos, essa universidade maior, essa universidade mais forte, a UERN também é sua, é nesse sentido. Que nós temos de mais precioso é a nossa comunidade. E é momento, né, de agradecer, né, nesse balanço de 2 anos que estamos à frente, eu e o professor Chico, agradecer a todos os estudantes de graduação, de pós-graduação, todos os técnicos, técnicas, aos nossos docentes, aos nossos terceirizados, nossos colaboradores que nos acolhem diariamente. É momento de agradecer mesmo e dizer que nós estamos aqui numa missão que não é uma missão individual, é uma missão coletiva. E é a missão coletiva de impulsionar essa sociedade através da educação. Pois é, Cecília. Falando no impulsionar através da educação, a gente vive um momento de expansão da universidade. A gente viveu um boom da expansão vertical da UERN e agora está vivendo um momento de consolidação dos mestrados, dos doutorados. Como é que a senhora avalia esse momento da pós-graduação na nossa instituição, que esse ano completou 15 anos? Nós temos aí 15 anos de história de pós-graduação, né, onde a gente consegue chegar com esse nível, né, de pós no interior.
E aí tem todos os desafios, todas as dificuldades de você fixar doutores, você ter uma produção de qualidade, quando você ainda não tem recursos para investimento de forma ainda mais objetiva em pesquisa, em pós-graduação. Quer dizer, a gente, enquanto programas de pós-graduação, a gente concorre de igual para outras regiões do país que tem um investimento infinitamente maior de inovação, de ciência, de tecnologia, de fundações que chegam e fazem entregas de editais específicos para determinadas áreas. Então, a gente está nesse contexto e a gente conseguir, né, aumentar os nossos indicadores nesse contexto, da gente conseguir ampliar estudantes fazendo as suas pós-graduações em nível de mestrado e de doutorado, recebendo pós-doutorados também, né? Hoje a gente já faz essa supervisão de estágio pós-doutoral nos nossos programas. Então, para a gente é uma alegria, especialmente, Bruno e Aline, porque a gente consegue ver uma integração, graduação e pós-graduação. E quando isso é retroalimentado, isso é muito salutar, mais uma vez, para a formação do nosso estudante, seja em nível de graduação, seja em nível de pós-graduação. Então, em números nós temos hoje, nesses 15 anos, né, e aqui fica todo o registro mesmo de gratidão a Dr. Milton, enquanto reitor à época, que começou naquele processo de capacitação dos nossos professores e professoras. Para fazer, né, fora. Para poder fazer fora, para poder capacitar nosso povo, para que o nosso povo depois pudesse capacitar outras pessoas. Foi o seu caso, inclusive. Eu sou o caso do doutorado, né? Eu fiz o meu doutorado já no programa de capacitação da universidade. Onde foi seu doutorado? O meu doutorado foi na UFRN. Foi na UFRN, Foi. Meu mestrado em Campina Grande, na UFCG, e o doutorado na UFRN. E aí o pós-doutorado eu já fiz no MIT, nos Estados Unidos. Ah, é isso que eu confundi. Eu achava que o seu doutorado tinha sido no MIT. Não, foi o pós-doutorado. Foi. Depois eu quero saber a sua experiência no MIT. Ótimo. Aí o que acontece? Nós começamos, né, nesse processo de capacitação, na época do Dr. Milton, na época do professor Pedro Ialdo, depois professor Pedro e professora Raquel, né, houve a expansão em números de programas de pós-graduação, né? Professor Pedro vinha ali, tinha finalizado o seu doutorado, já entrou ali, ainda na época do Dr. Milton, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e começou nessa constante ainda na gestão de Carlos Ruiz, quando era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Ele que deu início, né, ao pontapé. Exatamente. Eu conversei com ele para a matéria da revista e fiquei impressionado com o trabalho que ele fez. E aí começa ali Milton, Aécio, depois começa Pedro, né, e Raquel, Pedro Ialdo e Pedro e Raquel. E aí esses 15 anos se consolidou com 22 cursos de mestrado, 4 de doutorado, e agora o que a gente está fazendo? Querendo que os nossos programas, eles aumentem os seus indicadores, né, para que a gente possa o quê? Naturalmente ter os doutorados. Né? Então, porque você precisa ter indicadores para poder conquistar o doutorado. Os doutorados. E, obviamente, que aí a gente entra num outro processo de quê? De pesquisa mais qualificada, de inserção internacional, que é uma outra diretoria que a gente está tendo todo um cuidado também de que forma a gente pode colocar no nosso orçamento também esse olhar diferenciado. Porque lembra que a gente estava falando de arte, cultura, né? Que era muito difícil para uma pessoa ter esse contato de vulnerabilidade socioeconômica? Imagina a internacionalização. Quando a gente sabe que ainda existe um valor para um passaporte, existe um valor para um visto. Então, a gente precisa de políticas também para que a gente possa impulsionar isso. Né? Podemos precisar de mais tempo em relação ao orçamento, mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, começar a fazer isso de forma ainda mais presente. E aí tem uma outra coisa que a gente também tem estimulado muito, que é a questão dos periódicos, né? A questão da editora universitária também, as edições UERN. Então, é nesse contexto. Uma coisa que foi muito bom nesses últimos anos também foi a adesão a uma biblioteca digital. Né? Então, hoje, os nossos estudantes, os nossos servidores, eles têm acesso a uma biblioteca virtual com inúmeros exemplares, com inúmeros títulos de qualidade para fazer suas pesquisas, para se capacitar, para se atualizar enquanto mundo, né? E isso em casa. Então, isso são coisas que a nossa universidade naturalmente tem se adaptado
a nossa universidade, como outras, precisa se adaptar cada vez mais a esses avanços tecnológicos que está de forma muito rápida. Atropelando tudo, né? Atropelando tudo. E aí, acredito muito nisso, né? De que a gente está conseguindo, no tempo, com um recurso que é limitado, como muitos acham que é infinito, mas não é. Não é. Nenhum órgão público tem um recurso infinito, mas a gente está conseguindo, né, fazer dentro de um orçamento participativo, dentro de uma gestão colegiada, de decisões colegiadas, conversando com diretores de unidades acadêmicas, com o chefe de departamento, com as representações dos fóruns, com as representações sindicais também e de entidades. Eu acho que eu e o professor Chico, a gente tem feito um trabalho de construção coletiva, do jeito que a gente construiu, a priori, a nossa carta-programa, depois o plano de gestão, naturalmente, o nosso plano de desenvolvimento institucional sendo executado, né, em todas as suas nuances. E é isso, é uma universidade que a gente acredita que ela pode ser cada vez maior e mais forte através dessa energia, do trabalho, da garra, da persistência, resistência das pessoas. E resiliência também. Reitora, fala um pouquinho da tua experiência no MIT, o que é que a senhora trouxe dessa vivência no exterior aqui para a nossa universidade, enfim, para o dia a dia, você foi pró-reitora e hoje é reitora da universidade. Bom, eu acho que o principal ponto nessa questão da capacitação é quando você consegue fazer uma nucleação de uma temática, né? Eu consegui finalizar um doutorado na UFRN, que foi na área de computação e de engenharia elétrica e computação. Depois, no pós-doutorado, eu segui numa área mais específica, que era informática médica. Consegui fazer bons parceiros, não somente do ponto de vista da nossa universidade, como outros parceiros de outras universidades. Isso chancela também um trabalho de pesquisa, né? E aí, dentro do grupo de pesquisa que eu sou líder, que é o grupo de engenharia de software, a gente tem lá a área de informática médica e a gente tem projetos relacionados a isso. Como a atividade administrativa nos consome muito, né, eu ainda fazia parte do programa de pós-graduação em ciência da computação, mas precisei deixar um pouquinho stand-by para cuidar um pouco da parte administrativa, mas daqui a pouquinho estou voltando aí também para voltar à orientação e é muito bom. Aquilo que eu já tinha mencionado, Bruno, dessa integração, quando você consegue, dentro de um laboratório, você ter alunos de graduação, alunos de pós-graduação e trazer outras experiências. Quando você vai para um outro espaço, para um outro país, você consegue também fazer essa transferência de conhecimento, né? E aí sempre tem uma pergunta que me faz, qual é a diferença? Eu disse, a diferença são as pessoas de lá são diferentes da gente, né? Mas a gente tenta aproveitar o máximo possível. Lá existe uma cultura um pouco diferente relacionada à inovação, então as empresas já têm uma articulação muito direta com as universidades. Na época que eu fiz, já faz muito tempo também, foi em 2013, o tempo faz mais de uma década já, e o tempo vai passando muito rápido, mas assim, você consegue perceber que essa interação, quando ela acontece nesse tripé, vamos dizer assim, ela acontece de forma muito positiva e quem ganha, né, no caso, os pesquisadores, os estudantes e especialmente essa internacionalização, né, que começa a acontecer dentro dos espaços que nós estamos. E o intercâmbio de informação, que é muito presente, até hoje a gente tem contato. Eu consegui fazer contatos com outras universidades. Essa semana mesmo eu estava participando de uma banca de mestrado de uma colega que conheci na época que estava fazendo o pós-doutorado, né, e trazendo um tema super atual que ela já estava discutindo à época, e naquela época já era atual e agora está muito presente, né? Que basicamente órgãos num chip para você poder validar algumas pesquisas sem necessariamente você utilizar o material animal, né? Então, algo assim que está sendo muito bem estudado, muito bem avaliado, e com esse intercâmbio, né, de parceiros. Isso era uma dissertação de mestrado de uma aluna da UNB, e fazendo uma relação direta com células-troncos. Então, assim, pesquisas de ponta que a gente precisa estar nessa atualidade sempre, e a gente percebeu o quanto é importante a ciência nesse momento de pandemia,
né? Ainda é tempo de dizer que nós acreditamos na ciência. A gente precisa valorizar cada vez mais nossos pesquisadores, porque se nós estamos aqui nesse bate-papo, é porque a ciência permitiu, é porque a gente acreditou na ciência. Então, essa reitora aqui, essa educadora, essa pesquisadora precisa sempre enaltecer o papel da ciência no desenvolvimento da sociedade. Que bom que nós estamos aqui. E nós estamos aqui ainda com outra missão. Aqueles que não tiveram a oportunidade, que infelizmente se foram, eu tenho certeza que há uma expectativa de que a gente cumpra com aqueles que não puderam estar aqui nesse momento. Então, por isso que a gente precisa evidenciar cada vez mais e pautar isso de forma nacional. E aí eu não posso perder a oportunidade. Esse ano nós vamos trazer o fórum, né, da Abruen, que vai acontecer em Mossoró, dia 18 a 21 de outubro. Fica o convite para que todos possam participar da abertura no Teatro de Zuí, às 19 horas, no dia 18 de outubro, onde a gente vai, mais uma vez, trazer para a cidade de Mossoró, para o interior do estado, o debate de o tema mais importante da nossa sociedade, que é a educação. E no momento, Bruno e Aline, de reconstrução do nosso país. E a reconstrução do nosso país, a gente está ouvindo aí de todos os ministros, do presidente, dizendo que passa por onde? Pela educação, passa pela ciência e passa pela inovação. Então é onde nós estamos. A gente precisa aproveitar. Ou é agora ou nunca. É, a UERN super presente, inclusive essa questão de ser no interior do estado, mas estar também presente na capital do estado. Na né? zona norte de Natal. Pois é sempre importantíssimo ressaltar, porque é uma presença importante, é uma presença que não pode deixar de ter, né? Nunca, jamais, porque a UERN realmente faz diferença para todo mundo. Mas aí a gente vem também, já que a gente está chegando pertinho do final do nosso podcast, falar um pouquinho sobre a Cecília Maia, pessoa, né? Que a gente vê aí uma mulher forte, que estuda, que está sempre atrás de inovação, atrás de fazer os movimentos todos. Eu pergunto muito a ela, que horas você dorme? Que horas você acorda? Você dorme? Como é que faz? Porque é mãe, é esposa, está sempre estudando, está sempre fazendo as coisas na UERN e sempre estimulando todos nós a correr também atrás, literalmente, correr atrás para fazer as coisas acontecer. Como é essa Cecília, né? Que horas, né, que ela tem uma hora vaga, que horas ela tem aquele momento com o filho, como é que ela está se vendo como uma gestora de uma grande universidade? Olha, eu digo muito que Cecília é uma Cecília só. Então, não tem múltiplas faces. Então, por isso que muitas vezes não é cansativo, porque eu acordo e durmo a mesma Cecília, né? E isso é muito importante, porque eu não tenho a Cecília agora mãe, a Cecília agora reitora, a Cecília agora corredora, a Cecília agora gestora. Não, é Cecília o dia todo e isso cansa menos, porque como eu falei, né, existe o esgotamento, existe aqueles dias que a gente diz, hoje não é um dia bom. Existe, não adianta dizer que não existe, existe, mas o que prevalece é a motivação. E a motivação por saber que eu fui, juntamente com o professor Chico, escolhida, né, para que a gente pudesse gerir a nossa universidade. Então, eu quero muito, nesse momento, né, de que eu fui escolhida para gerir a universidade, aproveitar esse espaço e poder fazer algo por outras pessoas que alguém já pensou e fez por mim. Então, essa é a principal motivação. Né? E, obviamente, todos os cuidados necessários. É necessário sempre a gente cuidar do corpo, cuidar da mente. Eu, de fato, eu me encontrei na corrida, né? Eu acho que foi muito bom e foi no momento providencial, porque eu comecei a correr em julho de 2021. Eu assumi a reitoria em setembro de 2021 e vai até 2025. E eu digo muito que aquele momento de 4h30 da manhã, quando eu começo a correr, é o momento que eu tenho Cecília, de se conectar comigo e pensar algumas coisas sobre a universidade, algumas coisas sobre casa, mas é um momento que eu estou ali, na minha agenda, que é meu, só meu. E ali eu faço o que, de fato, eu quero fazer. E aquele momento é como se fosse um momento de esvaziamento mental para poder começar o dia muito bem. E é assim que tem acontecido. Então, eu realmente me encontrei na corrida,
Né? E aí depois eu começo E super indica para todos nós, né, Fabiano Moraes? E aí depois eu começo a minha agenda. Mas assim, é longe de dizer que não tem dias difíceis, que não tem dias tristes, né? Não tem dias exaustos. Tem, Bruno. Tem e muitos. Né? E assim, mas o que tem mais é a motivação de saber que a gente pode fazer um pouquinho mais. Eu acho que isso é o resumo. Né? Mas, obviamente, que a gente precisa aí ter todos os cuidados necessários com o corpo, com a mente e com o objetivo. Aqueles que estão nos ouvindo, o mais importante de tudo é a gente ter um plano muito definido do que você quer para a sua vida. Né? Do que você quer para os seus próximos 5 anos, 10 anos. Eu tenho meu planejamento pessoal. Eu sei o que eu quero daqui a 5 anos, eu sei o que eu quero daqui a 10 anos. E não é um planejamento mental, viu? É um planejamento de já papel. Organizado. É, porque isso é necessário. Porque é como não, acontece de fato. Mesmo que você tenha que corrigir a rota. A gente precisa, de vez em quando precisa corrigir a rota. Sempre. Né? E não tem problema da gente dar 2 passos para trás para depois dar 3 passos lá na frente. Mas eu acho que o que resume muito essa Cecília que você perguntou é sempre estar pronta para ouvir. Eu acho que eu sou uma boa ouvidora. E quem me ensinou a ser boa ouvidora foi a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis à época. Eu digo muito que quem me ensinou muito na universidade foram 2 momentos. Primeiro, acho que eu nunca disse isso em entrevista nenhuma. Primeiro, quando eu fui estagiária, foi meu primeiro emprego, como a gente chamava, né? Eu fui estagiária da Pró-Reitoria de Extensão. E na época, há muito tempo, vou denunciar a idade, mas há muito tempo a gente era contratadas, né, para digitar texto. E naquele momento... Já era jovem, era digitar, não era datilografar. Mas aí a gente... Por que eu digo que ali foi uma porta de entrada? Porque ali foi quando eu comecei a me relacionar com estudantes que chegavam para perguntar sobre a extensão, né? Quando eu me relacionei com os técnicos da própria Pró-Reitoria de Extensão à época, com a cultura, com a arte, com pessoas de referência para a gente, né? Enquanto universidade, professores, professoras. Então, foi ali... E público externo. Então, ali foi um ponto que eu disse, poxa, então eu saí de dentro da computação, que é basicamente, né? Era basicamente somente você e o computador, na era lá do IRC, Bruno, você vai lembrar? Luziara estava dizendo esses dias, olha, você está denunciando sua idade quando você fala de conexão de escada. IRC, eu digo, eu não nego as minhas origens, sou muito feliz. Aquele sonzinho da conexão de escada. E aí esse foi o primeiro momento, na Pró-Reitoria de Extensão, quando eu era aluna, né, de computação, fazendo o meu estágio lá. O segundo momento foi na Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, que era a ProRai à época, que agora é PROGEP. E na época, eu lembro que muitas pessoas chegavam, e tanto eram estudantes, porque era de assuntos estudantis, como servidores, que chegavam para conversar com a gente, e a gente sempre precisava ouvir. E é ouvir, Bruno. Não era ouvir assim, achar que está ouvindo, não. Era ouvir porque você precisava dar uma devolutiva para aquela pessoa. E foi quando eu comecei a perceber que não adianta hoje, principalmente nós, servidores públicos, uma escuta que não seja uma escuta ativa. Ela tem que ser uma escuta ativa, ela tem que ser uma escuta que a pessoa perceba que você está vivenciando com ela aquela situação que para você pode ser super simples, mas para aquela pessoa que está ali naquele momento contando a sua situação, pode ser muito complexa para aquela pessoa. E você, enquanto pró-reitora, por estar ali, ela está esperando só uma coisa, ou duas, ela tá esperando um encaminhamento, ou as alternativas. E que às vezes você não está no problema, você consegue perceber de forma mais sincera, mais tranquila. E aquela pessoa que está naquele contexto não vai conseguir, né? Onde a gente ia gerenciar, muitas vezes, conflitos. Então, foi o segundo momento que eu acho que foi muito bom para eu estar hoje reitora. Porque eu posso dizer a todos, eu sou uma boa ouvidora, né? E aí, a partir disso, eu aprendo muito, né? E eu digo, olha, não me deixe em gabinete, deixa eu ir para o campus, deixa eu ir para os campi. Eu gosto muito. Todas as vezes que eu vou para todos os nossos campi, que eu vou para as nossas unidades, eu volto com a outra energia. Com a energia de fazer ainda mais.
porque parece uma coisa simples, mas quando eu chego lá e vejo a pessoa contando, é outra dimensão. Você volta com uma outra energia. Né? Não é só o papel, não é só sei para cá e sei para lá. Não, é você sabendo que aquela pessoa ali está precisando que aquela sua ação ela seja executada. Então, eu acho que é isso. Cecília, ouvidora, né? E uma Cecília que é Cecília. Cheia de energia. Cheia de energia. A gente que lute. Vamos que vamos. Vamos. Cecília, a gente está chegando na reta final do programa. Eu queria abrir espaço para você passar sua mensagem para a comunidade acadêmica, para a comunidade uerniana, nesses 2 anos da gestão, do nosso primeiro programa, para o aniversário da UERN de 55 anos. Deixar o espaço aberto para você mandar sua mensagem. Tá, então eu quero primeiro parabenizar, né? Eu acho que é mais um programa que a gente vai conseguir levar tudo que a nossa universidade faz de melhor para a sociedade. Então, eu quero muito dizer que sou entusiasta, sempre estou acompanhando o canal aberto, como vocês mesmos sabem. E a gente sempre está mandando eu adoro rádio, escuto muito, né, sempre que tem uma oportunidade. E eu acho que a gente estar nas plataformas digitais, eu acho que mostra também uma atualidade da nossa universidade e uma flexibilidade que as pessoas podem olhar, podem assistir em qualquer momento, de acordo com sua conveniência. Então, parabéns, isso é muito bom. Eu quero agradecer, aproveitar esse momento, né, de que estamos aí celebrando 2 anos de gestão, em meu nome, em nome do professor Chico. Eu quero agradecer a toda a nossa comunidade e, mais uma vez, a comunidade de técnicos, técnicas, de estudantes, de docentes, dos nossos terceirizados. E, mais uma vez, eu quero me colocar à disposição de todos. Né? Eu sou uma pessoa, assim como o professor Chico, extremamente acessível. Né? Nós estamos no Instagram, nós estamos no WhatsApp, nossos WhatsApp hoje já é público, mas nós temos aí os canais que vocês podem chegar e levar a sua sugestão para a gente. A gente tem uma escuta muito ativa, então se você percebe que a gente pode fazer mais alguma coisa, não deixem de mandar. Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, eu quero chamar a todas as pessoas que ainda, né, não tiveram a oportunidade de estar na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, seja para uma ação de extensão, de ensino, de pesquisa, de pós-graduação, que venha somar na nossa universidade. Nós temos, com certeza, aí uma vaga esperando por vocês. Né? Nós temos 60 cursos de graduação, nós temos 22 cursos de mestrado, 4 de doutorado. E aí, muitas vezes, né, vocês que estão nos ouvindo, acham que esse espaço, que esse ambiente, alguém já disse que não era para você, mas eu estou dizendo, enquanto reitora, que nós temos esse espaço para você. Esse espaço aqui, essa universidade é sua. Tenho certeza que você que está nos ouvindo, né, nesse momento aí que daqui a pouco vai ter o Enem, façam, né, é importante, escolha a nossa universidade, que aqui a gente tem pessoas valorosas que com certeza vai fazer o melhor pela sua formação. Então é isso, é dizer que essa universidade também é sua. Obrigado, reitora Cecília Maia. Então esse é o UERNcast que está estreando hoje, nossa primeira convidada. Toda semana a gente vai trazer um convidado aqui no UERNcast. Então está só começando uma nova história na comunicação da universidade. Eu e a Aline, a dupla do canal aberto, também agora na plataforma digital e na UERN TV, trazendo as novidades, um bate-papo descontraído. Vocês já sentiram hoje que o clima é de descontração mesmo, as pessoas vão ficar sempre à vontade aqui para bater um papo, não vai ter nada de formalidade, nada engessado, é todo mundo à vontade mesmo, é coisa de século XXI. Nada aquela coisa ultrapassada, rígida, não. Vamos bater um papo aqui sobre universidade, sobre ideias, sobre conhecimento, mas de uma forma descontraída. Eu e a Aline sempre vamos deixar os entrevistados bem à vontade, distribuindo simpatia, né, Aline? É verdade. A você o nosso agradecimento. Lembrando que você pode compartilhar o nosso conteúdo nas plataformas digitais. A gente vai trazer todos os detalhes para você e, claro, pessoas interessantes para levar ainda mais conhecimento, não só para a gente aqui, mas para você também, tá?